Fala, gente! Sejam todos bem-vindos aos Abstrações Matemáticas. Eu sou o professor Maicon Cisoto e vim aqui ajudar você a conseguir a sua aprovação em Cálculo 1. E a gente está resolvendo isso da seguinte forma. Eu venho aqui, abro o livro do James Stewart, tá? Se você é de exatas aí, você já conhece esse cara, sabe que o livro dele é o livro mais usado aí. Inclusive, o livro dele é onde a gente estrutura o cálculo para a universidade, né? Eu comentei isso nas primeiras aulas, eu estou comentando isso daqui sempre. E uma outra coisa que eu vou comentar, você vai ter que me acompanhar aqui e saber o que eu estou fazendo para te ajudar no cálculo, tá bom? Vamos lá então, eu estou aqui na questão número 57 e até a 61. Vou resolver agora a 57 e a 58 para não ficar tão longa essa aula, né? Lembrando que a gente está vendo a parte de funções e modelos, tá bem? Então agora aqui você tem que ver se o que ele está te cobrando é uma coisa a respeito da função, se você sabe escrever a função, ou se você sabe modelar. Beleza? Qual que é a ideia de modelar? A ideia de modelar é você conseguir tirar um fenômeno físico, um fenômeno matemático, de uma expressão algébrica, de uma expressão que você nota ela ali como uma função, ou como alguma coisa geométrica, ou como uma coisa algébrica. Então, a partir dali, você consegue tirar um modelo. Tá bem? E aqui a gente tem a questão 57 e 58. Eu vou deixar só essas duas questões na tela aqui, tá? Estou abrindo um quadro já para a gente resolver elas e não atrapalhar tanto a poluição visual. E a ideia é essa aqui. Encontre uma fórmula para a função descrita e obtenha o seu domínio, né? Então é o seguinte, a gente vai partir aqui de alguns princípios, porque o que ele está querendo saber é se você entende a ideia de domínio devido às questões anteriores, né? E aí, se você já está me acompanhando, não parou de me acompanhar, vai aí a primeira dica. O livro sempre traz as questões numa ordem em que você constrói o seu conhecimento. Tá? Então, as questões anteriores, as questões de domínio, elas vão te ajudar, domínio, elas vão te ajudar aqui nessa parte agora, tá bom? Então, por isso que ele cobrou de novo o domínio. Então, ele vai seguir essa sequência. Inclusive, os professores que estão te dando aula na faculdade também fazem isso, tá bom? E falando a respeito da faculdade, já deixa um curtir aqui e não esquece de colocar qual é a sua graduação, qual é a sua faculdade e aonde você aí faz o seu curso. Bom, gente, vamos lá. Vamos lá, chega de enrolação. Vou ler aqui a questão 57. Então, ele fala o seguinte: um retângulo tem um perímetro de 20 metros. Beleza. Não falou ali o tamanho dos lados, mas beleza. Expresse a área do retângulo como uma função do comprimento de um dos seus lados, tá? Então eu vou ter que expressar a minha função como sendo uma função dos comprimentos do comprimento, né? De apenas de um lado, né? Então a gente vai manter um lado fixo e eu já vou dizer para vocês aqui, então lá vai a segunda dica. Comece a pegar, comece a pegar as, a mania de estruturar o cálculo e entender o que ele está buscando por trás disso daqui, tá? Como assim? Ó, por exemplo, aqui, ó, eu vou fixar um valor, tá? Eu já vou fixar usando ele como C1 ou C0 ou C, porque no futuro esse C você vai usar ele como sendo as constantes, tá bom? Então esse valor aqui ele não vai mudar. E esse valor aqui, eu vou chamar ele de x, ele é um valor, então ele é uma variável, né? Ele pode tanto aumentar quanto diminuir, tá? Então nós vamos manter ele ali como sendo um valor fixo. Ele varia, ele muda, certo? Então eu preciso encontrar uma coisa como sendo y em função de x. Então, meu y ele vai ser um f de x. Beleza? Aí agora a gente vai pegar os dados e tirar essa minha expressão. Então, vamos lá. Um retângulo tem um perímetro de 20 metros. Então, aí está a relação. O perímetro dele, o perímetro é 20, já tem ali um valor, né? E a gente sabe o que também? Que o perímetro ele é descrito como a soma dos lados. E devido a ser um retângulo, como é que vai ser a soma desses lados aqui? C1 mais C1 2c1. E aqui eu tenho a parte de cima, x mais x, 2x. Tá? Então, a partir disso daqui, eu vou montar a minha função, tá? Então, agora expresse a área do retângulo como uma função do comprimento dos seus lados. Beleza? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Tem que expressar a área. Como que eu expresso a minha área? Então, a minha área é a minha função. Meu f de x é igual à minha área. Tá, beleza. Mas como que eu calculo a minha área? Vou colocar atrás aqui, ó, porque ele fica matematicamente mais bonito de se ver. Vamos lá, então. Então, agora a minha área
ele vai ser C1 ao quadrado, opa, C1 vezes X. Tá bem, eu poderia deixar desse jeito, porque o C1 ele é uma constante, tá bom? Inclusive, a partir daqui já eu consigo expressar a minha área, basta eu fazer o quê, ó? Basta eu fazer o meu x variar, que daí ele multiplica com essa minha constante, pode ser qualquer valor, né? Mas devido ao perímetro, essa minha constante segue uma relação. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui eu faço o seguinte, ó. Eu faço 20, que é o perímetro, igual 20 igual a isso aqui, né? Já que os dois são igual ao perímetro. Então aqui é 2C1 mais 2x, tá bem? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou isolar o meu C1, e vou jogar ele ali, para eu não ter a minha constante como uma variável ali, né? Porque ela não é uma variável, é uma constante. Então, devido a essas duas relações, eu consigo tirar ela da minha expressão. Beleza? Como é que ele vai ficar agora, então? Aqui eu vou isolar o C1 e fazendo esse processo, eu passo o x para o outro lado, divido tudo por 2 primeiro, né, para ficar mais fácil. Então, ele vai ficar 10, o 2x vem para cá, vai ficar menos x, e isso igual a C1. Então, o meu C1 vale 10 menos... Opa! Vale 10 menos x. Olha que simples, olha que simples. Então, a minha função... Essa aqui já é a resposta, tá bom, gente? A minha função da questão, que é a questão 57. Na questão 57, vai ser igual a C1, que é aquilo ali. Então, é 10 menos x, isso é o C1, vezes o x. Lado vezes lado. Isso daí é a área, né? Então, a gente encontrou uma função que representa isso. Qual é o domínio dessa minha função? Ele vale para todos os valores, né? Tanto positivo ali, quanto negativo, né? Porque ele vai se cancelar, o negativo com o negativo vai acabar se cancelando. Mas existe um processo aqui que você pode deixar ele... Ah, não, perdão, gente. São todos valores de x positivos, né? Não tem como ele ser negativo aqui mesmo. Mas, enfim. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu posso deixar ela assim, já está bem bonitinha de você ver ela assim, mas para você saber como é essa minha expressão, você pode fazer ali a distributiva. Tá? Então, tem uma segunda cara dessa função, que vai ser f de x igual a 10x menos x ao quadrado, tá bom? Se fosse para a gente considerar um domínio matemático, né? O x aqui, ó, se fosse para considerar um domínio matemático, então o x estaria entre menos infinito e mais infinito, tá? Agora, se fosse para considerar um domínio no mundo real, né? No mundo que a gente tem aí, a gente não tem retângulos negativos, né? Então, o que que a gente faz? A gente tira a parte negativa disso daqui. Então, acima do zero, o meu x existe e eu posso ter daí um retângulo aí de tamanho até infinito para a gente falar, tá? Então, aqui é o domínio, e que é a segunda parte da pergunta, né? Domínio. Tá bem, então, aí o que ele queria saber, agora, se você consegue pegar os teus conhecimentos de todas as questões anteriores, né? A gente já está aqui na 57, e descrever essa função. Tá bom? Se você tem dificuldade com funções, deixei a aula de função aí. A aula de função é uma das primeiras, tá? Quando eu fiz a revisão. Mas lembrando que eu venho todos os dias aqui e posto a questão para você. Tá bom? Então, anota a resposta aí que a gente já está indo para a próxima. Ou essa cara aqui, ou essa cara aqui. Beleza? Se você fez, comenta aí. E se você tem ideia de como é a 58, também comenta aí. E não esquece de compartilhar esse vídeo com o pessoal de exatas, porque o pessoal de exatas precisa muito encontrar a solução desse livro na internet. E isso é um dos motivos que eu venho aqui todos os dias, né, gente? Eu não sei se eu comentei isso com vocês já, mas todos os dias eu venho aqui e eu posto aula a respeito do cálculo 1, né? Porque na minha época eu tinha muita dificuldade de encontrar um lugar onde tinha o cálculo 1, a resposta do livro do Stuart inteira no cálculo 1, assim como no cálculo 2. Bom, mas vamos lá. A questão par, as questões pares que eram muito complicadas para mim, porque elas não têm resposta no livro, né? A 57 você consegue ir lá e depois verificar se você acertou ou não. Bom, mas vamos lá. Aqui agora na 58 ele faz o caminho contrário. Ele vai te dar a área e vai te pedir uma função do perímetro, tá? Não tem problema. Ele está misturando dois conteúdos ali, função e um pouquinho de geometria, tá? Para você ver se você consegue trabalhar nesse processo. Você consegue tirar a noção de geometria e encaixar ela na função.
Vamos ver aqui, então. Ele me deu uma área. Se fosse um quadrado, seria de boa, né? Por causa que um quadrado, ele tem os dois lados iguais. Então, se você mudou um, ele muda o outro. Mas nesse caso aqui não é. Então, a área, ele vai ser C1 vezes X. Eu usei o mesmo retângulo porque, como eu não dei valores, eles podem ter qualquer valor, né? Então, eu usei o mesmo retângulo. Tá? E eu mantive a minha constante C1 ali como sendo C1 mesmo. Ela é fixa, tá? Devido ao quê? Porque ele quer como uma função de um dos seus lados, né? Se fosse dos dois lados, já seria aqui uma função de duas variáveis. Mas e esse meu Czinho? Como que eu tiro ele dali? Eu sei que a minha área vale também 16 metros quadrados. Tá? Então, basta eu igualar essas duas coisas. 16 é igual a C1 vezes X, ou seja, C1 é igual a 16 dividido por X. Beleza? E agora eu faço o quê? Agora eu vou expressar o perímetro. Como que eu expresso o perímetro? A gente deu uma olhada lá, né? O perímetro, ele é a soma dos lados. Então, C1, ele está tanto na direita quanto na esquerda. Então, é duas vezes o C1 mais o x também, que está tanto embaixo quanto em cima. Então, vai dar 2x. E aí, basta agora eu tirar esse meu C1 daqui. Não é tão difícil, né? Porque ele está ali, ó. Então, a expressão do perímetro, ele vai ser duas vezes 16 dividido por x mais 2x. Então, isso já está expressado bonitinho aí. Aí acontece uma coisa, né? O x não pode ser igual a zero. Ele pode ser negativo nesse caso aqui. Não, a gente não tem perímetro negativo também, tá? Mas o x não pode ser igual a zero nesse caso aqui, obrigatoriamente, né? No outro ali, se a gente colocasse o x igual a zero, não teria problema, né? Por causa que não tem ali uma divisão. Então, só significa que ele não tem dimensão nenhuma. Significa que é um retângulo que ele é pequeno, que ele é um ponto, tá? Daí, depois disso, ele passa a ter dimensão. Aqui, para a gente, eu sou obrigado a não colocar aqui embaixo, né? Então, como é que ele ficaria? Ele ficaria, então, em vez de ficar menor ou igual, ele ficaria apenas menor. Qual o valor? Do que zero, né? Lembrando também que eu vou tirar os valores negativos, já disse na questão anterior o motivo disso. E aqui, então, maior ou igual a infinito. Qualquer valor acima disso você pode pôr, né? É, e o que acontece aqui nesse 16 dividido por x? É onde aí o meu c ele vai ficar fixo, só que ele depende também da minha área, né? Se eu mudar a minha área, como que eu mudo a minha área? Aumentando o meu x, né? Então, se eu aumentar meu x, eu influencio na área. Foi aqui que veio essa relação, que ajudou a gente, então, a entender a função, né? Então, o meu perímetro, que você pode imaginar que ele é o y ou o f de x, né? Então, meu f de x, que é a função de x, que o resultado dela significa o meu perímetro, é 2 vezes 16, que dá 32 dividido por x, mais 2x. Lembrando que você pode escrever isso de uma forma simplificada, né? Você pode também escrever aí no comentário e dizer como é que foi a forma simplificada que você escreveu, mas eu vou deixar ela com essa carinha aqui, ó, porque você consegue entender bem a um ponto aqui em que ele tem a dependência de um dos lados e o outro lado, né? Porque dependendo de como você muda ali, você muda a área e mudando a área, o que que você tem? Você tem que ver como é que funcionou essa minha função. Beleza? Gente, mas por enquanto é isso, né? Qual foi aí a primeira e a segunda dica que eu dei para vocês? Da real, sempre estou dando dicas, né? A primeira dica foi, então, de que todo o cálculo ele é pensado do mesmo jeito que o Stuart é pensado. E a segunda dica é que todo ele vem como bloquinhos em que você vai colocando dentro da sua cabeça para você conseguir montar toda essa estrutura. Beleza? Gente, muito obrigado. Amanhã eu volto aqui e posto mais duas questões, tá bom? Se você tem dúvida e tem dificuldades, você pode me acompanhar no Instagram também, vou deixar ele na descrição. E se você não sabe a versão do livro que eu deixei aí, tá? Se eu não me engano, o volume é o volume 1, mas a versão é a sétima versão, sétima edição. Então pode baixar ele também aí, que eu vou deixar um link para vocês baixarem ele. E no mais, é só isso. Até mais, gente. Boa semana para vocês. Tchau, tchau.